Na verdade, assim, se eu for falar para você, se hoje eu vou falar aqui no podcast muitas coisas que os fãs não sabem, que as pessoas não sabem, que não sabem da minha história. Vamos falar de coisas que ninguém Sim. nunca soube. Entrar um pouco na minha intimidade. Sim. As pessoas Eu até agradeço sabem que vai muito ser com pouco. exclusividade isso, As né? pessoas sabem muito pouco, assim, da minha vida, né? De tudo que eu passei. E eu acho interessante hoje a gente falar, né? Porque lá na frente as pessoas vão entender o porquê de muitas coisas. E até também porque, assim, é sua biografia contada por você Sim. mesma, né? Então, na verdade eu não tive nem infância, né? Eu me relacionei com um rapaz aos 12 anos. Sério? E com 13 anos eu já era uma mulher, né? Ele tinha 21 anos. Então, assim, eu passei a minha vida dizendo assim, não, eu fiz porque eu quis, eu fui namorei porque eu quis. A minha mãe, naquela época, tinha essa história, né? Ah, namore porque é filho de gente bem, de bem e tal. E foi de 12 para 13 anos. Você era adolescente, Com 14 né? anos, eu engravidei. Muito jovem. Mas eu era tão abusada psicologicamente e fisicamente, porque ele me batia. Numa dessas vezes, eu perdi um filho. Isso ninguém sabe. Então, Sério? na verdade, Natiara, que é a minha filha, né, ela não é a minha filha mais velha. Eu engravidei antes e perdi um filho. Com quantos dessa forma. meses? Acho que eu devia estar com uns 2 meses. Com 14 anos. 14 anos. Agora, me diz o que é que se passa na cabeça de um adolescente de 14 anos, tendo que ter responsabilidades em casa, com o marido, com família. E ainda Então. mais em um tempo como aquele que a mulher era tão cobrada e não tinha essa liberdade que vocês têm hoje de agir, de decidir, dizer não. Antes eu não tinha essa decisão, eu não quero. Antes não existia informação. Antes não existia isso de celular, não existia de internet, não existia nada disso. Né? Você tinha que passar pelas coisas e você não tem a noção, a real noção. Hoje, na idade que eu estou, com a informação que eu tenho, é que a gente começa a pesquisar, entender muita coisa na nossa vida, o porquê de muitas ações, porquê de muitos medos, de alguns traumas que você acha que você não tem. Bloqueios também, né? Você acha que você não tem, mas isso me traumatizou muito. Só que eu não sabia, né? Foi preciso eu buscar muita ajuda. Eu fiz constelação familiar, eu procurei coach, eu procurei psicólogos para entender muita coisa na minha vida. Né? Você Porque, explodiu na constelação? eu fiz uma vez só a constelação. Mas ela Mas falou foi que no tinha tanto emaranhado. Não, mas foi um resgate com relação Sim. ao seu relacionamento, aos filhos ou não? Ou mãe? Na constelação eu pude resgatar muito disso aí, dos meus filhos, né? Porque logo depois também eu tive outra gravidez, que foi a de Natan, o último, do qual a minha mãe acha que eu... é uma história. Quando eu engravidei de Natanael, meu filho mais novo, Ian só tinha 1 ano. Eu tinha acabado de ter Ian, engravidei de novo de Natan. Então foi assim, um atrás do outro. Tipo, com 3 meses, sei lá, 4 meses, eu engravidei de novo, imagina. Só que eu não sabia. Porque a mulher, quando ela tem filho, tá lá com os peitão, tá gorda, tá, né? E a engravidez não sabia. Eu fui descobrir que estava grávida do meu filho mais novo com 6 meses. Eu tinha 6 meses de grávida. E aí, eu também quase que perco. Minha mãe fala, ó, era para ser gêmeos, você perdeu um, era uma menina. E nessa constelação, o que me fez ver que, tipo assim, primeiro que eu tinha que... Porque fica gravado no nosso corpo, Com né? certeza. Então, eu tive São que as dar um memórias, nome. as memórias têm registros, então, era pra mim né? ter 5 filhos. Caramba. E não 3. Aos 23 anos de idade. Isso é muita coisa. Então, assim, eu já perdi minha... Vamos lá. Já perdi minha infância. Infância e adolescência que você não Já teve, perdi né? minha adolescência. Mas aí Só restou pra mim agora a vida adulta. Minha mas vida adulta começou cedo. Certo. Eu acho que é por isso que Lobão, eu fiquei tão assim... tão séria, tão centrada. Realmente tem coisas que eu não consigo. Por exemplo, eu não consigo me divertir trabalhando. O palco, para mim, nunca foi diversão. Cantar, para mim, eu não consigo. Meu filho fala isso. Mãe, talvez você se sinta tão cansada e toda vez você queira parar. Por quê? Porque vamos entrar nesse assunto daqui a pouco. Por que saiu? Eu quero parar. Eu tô cansada. Eu não quero mais. Por quê? Porque eu me sinto muito cansada. Eu não tive tempo para mim, para viver para mim, para viver a minha Agora vida. eu tô entendendo e eu tô voltando aqui no tempo com você. Eu de sabia começar... que esse podcast já ia começar a me emocionar, porque eu Antes sabia de que eu ia falar de começar- coisas que ninguém sabe. Antes de começar a cantar, e lembrando, você nunca falou isso em lugar Nunca. nenhum, nem TV, nem rádio, em Nunca. lugar nenhum. Não. Antes de você começar a cantar, você teve uma vida, e uma vida como uma mulher casada, mas um adolescente de 13, 14 anos. 13 anos, na verdade. 12 anos você começou a É namorar. tanto que quando
eu perdi o menino, né? Foi esse relacionamento e tal. Eu fui morar com esse cara. E aí foi quando eu voltei para casa. Meu pai sempre foi muito, né, rígido. E o único lugar que eu podia ir era para a igreja com a minha mãe. Então, quando eu falo que minha mãe foi um pouco permissiva, que quando eu estava na igreja, que meu amigo me chamou, aí ela falou, não, você quer ir? Vai. Porque ela via que eu era muito presa. E eu fui você voltou do casamento aí da vida a dois? Sim. Cara, mas assim, eu quero entender só uma então, situação. essa parte foi... Ó, quem pai deu dos essa meus concessão? 3 filhos é um só. Seu pai consentiu com 12 anos que você fosse morar? Você fugiu? Não, fugi. Fugi com permissão da minha mãe. Minha mãe sabia. Não foi fugir, porque minha mãe sabia. Meu pai que não sabia. Sua mãe entendia que você amava essa pessoa? Não, minha mãe tem um pouco assim, nisso aí, que eu quero deixar bem claro que eu já entendi isso, que ela fez com tudo que ela tinha de melhor. Porque assim, pessoas, a gente não nasce mãe. A gente aprende a ser mãe. É verdade. Então, assim, minha mãe, tudo que ela fez comigo, eu não tenho com relação a isso algo assim... Porque eu sei que ela fez o que ela achava que era melhor pra mim. Então, naquela época, acreditava que, vou deixar a Ana namorar com fulano porque é um cara de boa família. De posse, pode dar um amparo bem, isso, entendeu? Então, ela meio que permitiu, incentivou eu com 12, 13 anos namorar com essa pessoa. Coisa que hoje, com a maturidade que você tem, experiência de vida, jamais apontaria isso para um filho jamais, seu. Por mais que uma menina de 12, 13 anos diga que é inteligente, que sabe isso, aquilo, não é momento. Não dá. Você sabe que existe um abuso psicológico nisso, né? Então, só que hoje a gente entende isso. Naquela época nem se falava disso, gente. Nem se falava. E aí eu fui morar com esse rapaz e escondi do meu pai. Assim, fugi, né, de casa e tal. Fui embora. E aí meu pai não deixava eu voltar. Apanhava muito dele. E meu pai não deixava eu voltar para casa magoado, triste, porque ele achava assim, tipo, vai separar dele, vai ficar, né, com outros. E como o homem ficou ofendido também, desonrado. Certeza. Criação daquele tempo, né? Naquele tempo. E aí foi que um dia eu realmente aconteceu tudo isso. E para você ter uma ideia, nesse dia que ele me bateu, que eu fiquei em casa, abortei em casa, ele tinha ido para uma festa e me deixou trancada em casa. A sorte foi que o irmão dele estava passando na hora, não tinha telefone, não tinha nada nessa época. E bateu lá em casa, eu falei, Edu, ele até, Deus o tenha, eu tô aqui e tal. E a minha sorte é que eu tava mesmo assim, sangrando, perdendo o bebê. E tinha uma janela do lado, que a casa ainda não tinha colocado a janela no lugar, então era uma janela de madeira que estava só encoxada. Ele tirou essa porta bem pesada, essa janela bem pesada, desencoxou. E eu tive que pular a janela para ir pro hospital. Abortando e pulando a janela. E quando ele voltou de manhã da farra, eu estava no hospital, já tinha abortado.